O tema da mensagem de hoje é vencendo a espada do inimigo. Amém? A Bíblia diz que Satanás, por muitas vezes, ele tenta cirandar em nossas vidas e por muitas vezes ele tenta bloquear aquilo que estamos tanto lutando para alcançar. Mas existe a mão forte do Senhor, que quando nós confiamos nele, Deus é aquele que nos fortalece e nos dá a vitória. Amém, amado? Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 31. Você que não trouxe Bíblia, acompanha no quadro, amém? Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando converteres, fortalece teus irmãos. Feche os teus olhos. Eterno Deus e Pai, em nome de Jesus, queremos neste momento, Senhor, guardar a nossa mente, para que o Senhor venha falar e tratar com cada um de nós. Guardar o nosso coração, Deus, para que tu possas falar diretamente a Ele, e a voz que possamos ouvir seja tão somente do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. No livro de Lucas, o Senhor Jesus diz assim: olha, Simão Pedro, Satanás vos pediu para cirandar como trigo, mas eu roguei por ti. Nós vivemos num mundo, amado, em que a força do maligno tem sido muito atuante em várias áreas. E é assim, a gente não pode fechar os olhos para a vida e achar que, como dizem, né? Uma música que diz assim: deixa a vida me levar, vida leva eu. Não podemos agir desta maneira, porque no dia que começarmos a agir assim, deixar a vida nos levar, a vida nos levará a caminho de morte, a caminho de destruição. Mas quando nós dizemos assim: Senhor, que o Senhor nos leve e que o Senhor interceda por nós, você pode ter certeza que o levantar muitas vezes até acontece, mas Deus é aquele que nos fortalece todos os dias. E o Senhor disse isso, que o diabo é o nosso adversário, ele anda ao nosso redor, muitas vezes cirandando. Olha o que diz 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, diz assim: sede sóbrios, vigiai, o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como um leão, e procura a quem possa tragar. Amém, meu amado? Ele por muitas vezes está cercando para cumprir esse propósito maligno, tragar aqueles que dão brechas, tragar aqueles que por muitas vezes abrem o seu coração para que a vida leve. Às vezes tem pessoas, até cristãos mesmo, que dizem assim: estou tão cansado, eu estou passando por tantas situações tristes, angústias, eu estou deixando a vida me levar, sabe? Eu estou indo conforme a maré. E a Bíblia diz que nós não devemos desistir, amado, porque quando você deixa a vida te levar, você está desistindo desta mesma vida. E Deus só nos deu uma, para que nós possamos cuidar e cuidar com excelência. Amém? João 10:10 diz: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Pedro naquele dia ele foi alertado. Pedro naquele dia ele foi alertado por Jesus daquilo que era o plano de Satanás, e o que essa palavra precisa ser, não é apenas um alerta, mas essa palavra precisa ser, amado, uma chave para a vitória, para que eu e você possamos vencer todo o cerco do inimigo, todo o cerco do inferno, nas nossas vidas, na família, na empresa, em todos os lugares, antes que o inimigo venha peneirar. E se ele peneirar, ele pode até prevalecer. Amém? A Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria, e este é o grande perigo: esfriar. Segundo alguns conhecedores da ciência, algumas pessoas que trabalham com comida,
Eu trabalhei num restaurante uma vez, numa churrascaria, uma época, que lá tinha alguns doutores. Uma época que começou a dar muito problema em restaurante, somente se tratava de salada, de maionese, de comida dependendo da temperatura. E tinha lá uma pessoa que a cada meia hora ela ficava com um aparelhinho parecendo um termômetro e media a salada. E eu, bastante curioso, disse a ela: eu sei que você é nutricionista, mas para que você tanto mede? Ela disse assim: Alexandre, a temperatura ela tem que ser quente ou fria, gelada, porque o que é morno está sujeito a bactérias. Eu disse: como assim? Ela disse: uma salada que fica exposta aqui, porque era um buffet, tinha gelo e tal, mas estava exposto, por mais que o ambiente era fechado, está exposto a todo tipo de bactéria, pessoas que chegam até lá. E se ela não tiver uma temperatura exata, e não me recordo qual que era, ela poderia, mesmo sem perceber, mesmo sem estragar, adquirir algum tipo de bactéria. Ou a comida, quando ela é quente e ela vem a se esfriar, e dependendo da temperatura que ela fica, um ambiente onde muitas pessoas estão respirando, uns estão gripados, outros podem estar enfermos, e o ar, por mais que esteja ligado, o ar-condicionado, são centenas. E naquele restaurante, sabe, tinha aproximadamente, quando estava cheio, 500 pessoas no almoço. Pessoas conversando. Naquela época tinha aquela parte que era fumante e não fumante. E esse negócio de fumante e não fumante, a área que é fumante, não pense que a fumaça não vai vir para cá porque ela respeita ou tem a ética, mas ela está no ambiente. Então havia um cuidado maior, né? E a palavra de Deus diz isso, amado, que nós, no mundo espiritual, quando nós ficamos mornos, é exatamente o momento que Satanás encontra a brecha para pelear, para agir. É por isso que o Senhor é aquele que nos fortalece, e muitas das vezes o Senhor quer que nós abrimos o coração para que o fogo do Espírito nos mantenha quente, para que nenhuma bactéria das trevas venha te paralisar. Amém? Tem pessoas que têm o costume de lavar ovo antes de colocar na geladeira, porque existem algumas bactérias no ovo e que pode causar até a morte. Muitos não têm. Antigamente as pessoas pegavam lá no galinheiro, né? Quebrava lá e não tinha nada disso. Mas hoje os ovos são industrializados, os frangos, eles comem uma comida que não é tão natural como deveria ser. E essa salmonela, está dizendo o céu. Essa salmonela, segundo alguns médicos, dizem que pode vir a óbito. E ninguém vê, e ninguém percebe. E de repente está, pastor, está na geladeira. Alguns pesquisadores agora estão dizendo que, e outros já até mudaram, alguns fabricantes, que antigamente os ovos ficavam na porta da geladeira, não era assim? Hoje os modelos mais novos tiraram os ovos da porta da geladeira, porque perceberam que ali não é o lugar mais frio que deveria ser. Então aquilo que tem que ser quente, é melhor que seja a ponto de ser perceptível, e o que seja frio também seja. Apocalipse diz o seguinte, que naquele dia, aquele que esteja quente, fervendo, está com o Senhor. O que está frio, Deus pode levantar, mas Jesus disse: morno, eu vomitarei da minha boca. Então, se você está, meu irmão, em alguma área da tua vida, mesmo que não seja área espiritual, mas em alguma área que você precisa continuar, e começa a vir aquele desânimo, é hora de levantar a cabeça, porque Deus não te chamou para ser desanimado. A espada do inimigo quer que você desanime mesmo. A espada do inimigo quer que você fraqueje mesmo. A espada do inimigo quer que você realmente caia para que ele prevaleça. Primeiro, lançar-se plenamente nas mãos do Senhor. Mateus 4,18 diz assim: Jesus andando ao longo do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eles, pois, deixando imediatamente as redes, o seguiam.
O diabo muitas vezes, amado, ele nos ciranda para quê? Para que haja inquietação e ansiedade. Ansiedade é um sentimento que nos leva à fraqueza, nos leva a medo, nos leva a dúvida e nos leva principalmente à angústia. Porque a pessoa ansiosa, ela fica ansiosa e ao decorrer de muitos dias, de muitos problemas, por todas as coisas. Se ela está no ponto de ônibus, esperando o ônibus, ela sabe que ela tem 1 hora para chegar na empresa, e o tempo que quando o ônibus chegar, por mais que ele atrase, ela vai ter talvez 20 minutos ou 15, e vai chegar com antecedência, ela fica tão ansiosa que a impressão que ela tem é que ela já perdeu o horário do serviço. E a ansiedade muitas vezes nos segue, a ansiedade muitas vezes nos traz isso, sabe? Ficamos perguntando como vai ser o nosso amanhã. A Bíblia diz assim: olhai para os lírios do campo, para os pássaros. Eles não plantam, eles não colhem nada, eles não trabalham, mas todos os dias têm o seu alimento e nada lhe falta, porque Deus cuida deles. E o Senhor diz assim: se eu tenho cuidado das plantas, que nasce hoje e pode morrer amanhã, dos pássaros, que são tão sensíveis, tão vulneráveis a qualquer situação, eles cantam todos os dias de alegria, porque confia que Deus proverá. Quem diria nós que somos servos e filhos do Altíssimo? Talvez você fique pensando: pastor, mas como que eu vou resolver esse problema? Quando Pedro abandonou as redes, porque Jesus disse assim: deixa aí as suas redes, deixa aí as redes que você tem, deixa aí o seu trabalho, porque eu não vou te fazer agora mais pescador de peixe, mas sim pescador de homens, e você será sustentado pela palavra que eu vos digo. Eu serei contigo e da tua família, para a tua família nada vai te faltar. Sabe, irmão, aquele Pedro, ele abandona as suas redes, abandona o seu barco, que era a sua profissão, e se lança plenamente nas mãos do Senhor. Deus te convida para isso. Ele entendeu que tudo que eu, que você, que ele, que todos nós precisamos, está nas mãos de Deus. Tem gente que diz: não, se eu não levantar e for trabalhar, não vai cair R$1 do céu. Com certeza, nem se você trabalhar R$1 cai. Amém? Mas se Deus não permitir que você levante da cama por um determinado tempo, não é a força do teu braço que vai te sustentar. Talvez você passe por uma peleja, mas Deus nunca vai deixar de faltar nada. Talvez em algum tempo da tua vida você passou por uma situação semelhante, que você não podia trabalhar, que você não podia conquistar, que você não podia resolver alguns problemas da tua família. Afinal de contas, você era, sabe, a pessoa responsável, mas Deus foi tão contigo que por um tempo você ficou ali, mas lá na frente Deus te deu em dobro de tudo aquilo que com o tempo, talvez com a força do teu braço, você não conseguiria. Tem coisas que nós não conseguimos explicar, mas o Senhor não quer que nós voltamos atrás em hipótese alguma. Continue sempre à frente e avante, porque Deus será contigo. Número 2, não voltar atrás. João 21, versículo 1 diz assim: depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se deste modo. Então, juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Responderam: nós também vamos contigo. Saíram, entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Preste atenção, amado. Pedro, Jesus tinha morrido, e Pedro agora se achou que estava nas mãos. Disse assim: agora, 3 anos longe da minha profissão, 3 anos longe de tudo que eu fazia, o barco que eu tinha, a Bíblia não diz se ele vendeu, se ele doou, se ele era emprestado, era alugado, mas ele simplesmente abriu mão de tudo para seguir Jesus. E a palavra diz, amado, que por muitas vezes nós queremos voltar atrás, quando algum momento da nossa vida dá
estou nessa situação. E o diabo tenta por muitas vezes fazer você voltar atrás. Pedro já havia abandonado as redes. Não era mais tempo de voltar a pescar, mas sim de cumprir o seu chamado como pescador de homens. Jesus disse: olha, eu te farei pescador de homens, e eu te sustentarei por isso. Não era porque Jesus não estava mais próximo que ele tinha que voltar atrás. Tem pessoas que ao perder o emprego, ao perder o ente querido, ao perder o filho, ao perder o marido, a esposa, querem voltar atrás. O Senhor diz assim: continue de onde você começou. Não é hora de voltar atrás. O passado ficou lá atrás. Daqui para frente é uma nova vida, e Deus tem nova vida para nós. Glória a Deus. Mas sim, meu amado, nós precisamos cumprir o chamado. Lucas 5,10 diz: Tiago e João eram sócios de Simão Pedro. Disse Jesus a Pedro: não temas, de agora em diante será pescador de homens. Preste atenção, repita comigo: quando eu volto atrás, eu abro a brecha para que Satanás vença. Em momento algum devemos voltar atrás. Amém? Não adianta. Tem gente que quer chutar o pau da barraca, mas vai resolver o quê? Talvez ele disse assim: agora estou na mão. Mas você vai entender ao longo da mensagem. Terceiro, entender que maior é o poder que está na minha vida. Atos 3,6 diz assim: disse-lhe Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. A Bíblia diz que Jesus já tinha morrido, Pedro já tinha continuado a história, resolveu não olhar para trás, viu que pescar não adiantava mais nada, porque ele já não tinha mais aquele chamado, mas ele tinha um chamado de pastorear. E Pedro foi o primeiro pastor da igreja. Pedro foi o primeiro homem, aquele que inaugurou a igreja do Senhor Jesus na terra. E ele disse: não, eu não vou, eu vou continuar o chamado que Jesus me deu. Aos olhos humanos, amado, quando Pedro estava ali, indo ao templo orar, por volta de 9 horas da manhã, tinha um coxo, um aleijado, na porta do templo. O aleijado, quando viu Pedro, ele estende as mãos e pede um trocado, pede uma esmola. Imagine você, amado, Pedro não tinha R$1, se fosse real na época. Pedro não tinha uma moeda. Imagina um homem que era empresário na área da pesca, tinha o seu próprio barco, acredito, vivia disso, sustentava a sua família, ele tinha sociedade com o seu próprio irmão. Então a família era uma família de pescadores, se mantinha, se sustentava, talvez por muitos anos. E a partir do momento que conheceu Jesus, isso foi bloqueado. Sabe, o diabo talvez naquele momento olhou para o coração de Pedro e disse: e aí, Pedro? Você agora resolveu seguir a Jesus, abandonou a pesca e não tem R$1 para abençoar? Detalhe, irmão, o judeu, para chegar no templo, se ele não tiver uma moeda, pelo menos para ofertar ao Senhor, aquilo para ele é uma vergonha, porque a Bíblia diz que nós não devemos apresentar-se diante de Deus de mãos vazias. Então, aquele homem que era judeu, Pedro era judeu, ele se tornou envergonhado, sabe? E talvez ele achou assim: poxa, eu estou perdendo para o próprio coxo. Talvez o coxo ali tinha mais provisão do que ele. Nem mesmo a moeda ele tinha. E aí? Esta é a hora que o inimigo te acusa. Dizendo: está vendo? Antigamente você estava melhor. E hoje? O que você tem? Afinal de contas, ele era um próspero empresário, sabe? Do ramo da pesca. Agora não tinha qualquer recurso. Mas preste atenção, amado. Pedro e João tinha algo que o dinheiro não poderia comprar. É tudo uma questão de tempo. Ele olha para aquele homem e diz assim: hoje eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu vos dou. Em nome de Jesus, levante agora e anda, pois você está milagrosamente curado. E aquele homem pôde levantar. E talvez se fosse um grande empresário, milionário, tivesse toda a riqueza da época, não poderia comprar a sua cura.
Às vezes nós ficamos, questionando, mas nós precisamos vencer esta peneira do maligno. Precisamos vencer esta peneira do maligno, essa espada do maligno. Sabe por quê, meu irmão? Porque hoje talvez você não tenha, mas amanhã Deus proverá. Já teve tempos na sua vida que você, como diz o velho ditado, toucinho com mais cabelo você já comeu. Situação mais difícil você já passou. E hoje, se você olhar para trás, você vê o quanto Deus já te abençoou e o quanto mais Ele fará. Amém? A pergunta é: quando então, pastor, eu venço a espada do inimigo? Seguindo, quando eu posso fortalecer o meu irmão. Lucas 22:32 diz assim: mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, fortalece teu irmão. Esse foi o texto que nós abrimos. Ele disse assim, Jesus disse: eu roguei por ti, eu intercedi por ti. E você, Pedro, quando você se converter, porque ele não era totalmente convertido ainda, você, por favor, fortalece os teus irmãos, porque eles vão precisar. Gálatas 6:2 diz assim: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Pois se alguém pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Meu amado, quando eu vejo alguém fraco, caído, prostrado, eu não tenho que dizer bem feito, ele está colhendo o que ele fez no passado. Mas eu tenho que levantar as minhas mãos e estender, e dizer: em nome de Jesus, vamos andar junto. E essa pessoa precisa se levantar. Sabe por quê? Porque hoje é ele que está caído, amanhã pode ser você. E Deus sempre quer que nós levantemos a mão para quem quer que seja. Pastor, mas eu já ajudei tanto essa pessoa. Continue ajudando. É melhor você ajudar do que ser ajudado. É melhor você dar do que receber. Não é verdade? Tem gente que quer receber. Receber é bom quando é fruto do seu trabalho. Mas quando você recebe aquilo que não é fruto do teu trabalho, é praticamente ganância. Tem pessoas que têm e gostam só de receber, e acham que está sendo bem-aventurado por isso. A Bíblia diz que só quem recebe é aquele que não tem nada. E quem dá é porque tem prazer em doar, tem prazer em abençoar, é porque Deus realmente tem provido a cada dia para que Ele abençoe. Amém, meu irmão? Seguindo, sou instrumento nas mãos do Senhor. Atos 2 diz o seguinte: ouvindo ele isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro então lhe respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que a remissão dos vossos pecados, e recebereis o Espírito Santo. Porque a promessa que vos pertence a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a quanto o Senhor nosso Deus chamar. E com muitas outras palavras davam testemunho e exortavam, dizendo: saudai dessa geração perversa. De sorte que foram batizados e os que receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Amém? Este era o Pedro, que abandonou tudo, seguiu a Jesus. O diabo tentou dizer para ele: volte para trás, volte para o trabalho da pesca. E o Senhor disse ao teu coração: continue, porque muitas almas se arrependerão, virão a ti, serão salvas a partir da tua vida, e tu serás abençoado por isso. Amém, meu irmão? Seguindo, posso descansar em Deus, pois o meu livramento virá. Atos capítulo 12, versículo 7 diz: e eis que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz resplandeceu na prisão, e ele, tocando no lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. A Bíblia diz que no momento da vida de Pedro, Pedro foi preso por falar do amor de Deus. Pedro foi cativo. Mas em momento algum, amado, o Senhor Jesus nunca disse que a nossa vida seria um mar de rosas. Mas Ele disse: se nós confiarmos no Senhor, Deus enviará os teus anjos. Salmo 34 diz que Deus acampa os anjos em volta daquele que teme ao Senhor. Acampar é fazer morada por um determinado tempo, e Deus fará morada até que você seja vitorioso. As cadeias que prendiam Pedro e prendiam os outros apóstolos caíram, foram soltos. Eles passaram pelos guardas, ninguém viu. E quanto mais tentavam prender, mais não conseguia, porque o inimigo às vezes tenta usar pessoas para nos prender em alguma área da nossa vida,
mas sempre tem um Senhor que vai nos libertar de todo o cativeiro que se levanta. Amém, meu irmão? Então, ainda que venha a muralha, sabe, a espada do inimigo, tentar te prender, tentar te colocar para baixo, saiba que Deus está contigo. Amém? Aplauda o Senhor.